A palavra de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. E ela tem um tema hoje que carrega consigo, que fala: aqueles que têm saúde não precisam de médico, quero misericórdia e não sacrifício. Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com ele, com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra hoje vem chamar a nossa atenção para aquilo no qual o Senhor quer para cada um de nós. E o trecho desse evangelho de hoje, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vem ser a vocação de Mateus e o banquete com que os pecadores se encontram. A primeira, ela é repleta de simbolismo e significados. Mateus é considerado pecador. E as pessoas que coletavam impostos naquele tempo realmente eram considerados pecadores. Hoje, para caracterizar pecado, as pessoas pensam que um pecado precisa ser uma coisa bem mais relevante. E o pecado, tanto faz pequeno como grande, não deixa de ser pecado. É como um roubo. Um roubo pequeno e um roubo grande não deixa de ser um roubo. Tudo caracteriza pecado, tudo caracteriza roubo. Então, precisamos entender que, pequeno ou grande, todos eles se tornam pecado, que se torna roubo. Então, é necessário que possamos fugir dessas tentações, dessas situações, assim como a palavra fala para nós nesse dia de hoje. Mateus, ele é considerado um pecador público, mas ele contribuiu para uma manutenção da justiça, da exploração social. E Jesus o vê em seu posto de trabalho. Nessa perspecção de seus pecados, limites. Mas também, meus amados irmãos, conscientes das possibilidades que se abrem pela generosidade de seu coração, porque Jesus, ele não olhava a pessoa por fora, ele olhava simplesmente o interior das pessoas. E ele tinha a capacidade de perceber o que aquela pessoa poderia ser no futuro. E o convida: segue-me. Jesus só fez esse convite: segue-me. A palavra de ontem, Jesus falou apenas uma palavrinha: ide. E hoje ele falou só essa palavrinha: segue-me. Para Mateus. Para Mateus ele falou só isso, mais nada. É lógico que ele falou isso para os cobradores de impostos, para os publicanos, ele falou para os publicanos, para os fariseus, ele falou para essas pessoas, respondendo a eles, porque que eles falavam que Jesus estava comendo com os pecadores. Jesus, ele responde a essas pessoas, ele responde a essas pessoas, mas, ali para os fariseus que estavam ali presentes, mas para Mateus ele só falou uma palavrinha, ele só falou para Mateus 20, e Mateus levantou: segue-me, digamos assim, segue-me, e Mateus levantou e o seguiu, ele seguiu. A princípio parecia um absurdo, Cristo que chama um pecador público ao seu discipulado. A resposta de Mateus é imediata:
porque ali diante daquela multidão ele pensava que simplesmente ele não tinha mérito nenhum diante de Jesus. As outras pessoas que estavam ao redor, todos tinham, menos ele. E assim como a loteria, muitos precisam perder para um só ganhar. Mateus se sentiu como que uma pessoa que se joga uma loteria e que se espera o prêmio, mas que tem aquela certeza de que não será o ganhador, porque são muitos que precisam perder para um só ganhar. Mas a segunda parte do evangelho de hoje é a consequência da primeira. O chamado, ele se transforma em dom, comunhão, por meio de uma refeição na casa do pecador. Os fariseus questionam Jesus por estar à mesa com os pecadores. E aqui a gente percebe que Jesus, ele ouviu aquilo e ele respondeu, ele não ficou calado. É a mesma coisa que nós precisamos fazer quando nós vemos pessoas questionar a igreja, quando vê as pessoas falar mal do Papa, falar mal dos santos, falar mal da nossa doutrina. A gente não pode ficar calado. E se a gente for ficar calado, que a gente se retire do grupo, se a gente retire daquele lugar, daquele ambiente. Não fiquemos por ali, porque senão nós estaremos dando mérito àquelas conversas. E Jesus, ele não ficou calado, ele defendeu. Ele disse: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, Jesus, ele não chama o justo para participar do seu reino. Quem realmente é justo já pratica, mas os pecadores. Sou eu, é você, somos nós que nos consideramos pecadores. Assumimos a condição de pecador, mas buscamos o mérito diante de Deus através dos nossos atos, através das nossas atitudes. O velho ditado já diz, né, que tem muitas maneiras de descobrir quem somos. Às vezes é a maneira de vestir, onde nós frequentamos e com quem nós andamos, né? Mas a gente sabe muito bem, quando as pessoas nos questionam ou quando nós somos julgados injustamente, a gente sabe muito bem de nós, batendo no peito e dizendo: eu sei muito bem de mim, onde eu ando, o que eu faço, onde frequento e quem eu sou. Então, não precisa mais nada, basta Deus saber, porque colocando nas mãos dele, a sua graça me basta e mais nada, Isso pronto, é só isso, mais nada. Por isso, meu Deus, eu sei que tu se revelas, Senhor, de muitas maneiras. Tu se revelas pela palavra, por suas infinitas obras, entre as quais estão o céu, o mar, a terra, o sol, a fauna, a flora, o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Eu sei, Senhor, que tu és moldado, ou seja, que tu moldas, digamos assim, tu moldas tudo com tuas mãos. Tu és aquele no qual moldas as criaturas mais perfeitas da terra, sendo um projeto único seu. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Salmo 91, ele vai expressar para nós uma profunda alegria. A alegria de agradecer a Deus pelas grandes maravilhas feitas em favor dos seus filhos. Por isso eu te peço, meu irmão e minha irmã, faça hoje a comovente experiência de rezá-lo em paz em seu coração. Reze hoje o Salmo 91. Medite durante todo esse dia, pois Deus, ele se revela ao ser humano por meio de suas infinitas obras. E no Salmo 50, versículo 14, vai dizer para nós:
Devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Foi essa alegria que Jesus devolveu a Mateus, que antes era Levi e depois se tornou Mateus. Ou seja, ele era uma criatura de Deus e depois passou a se chamar filho de Deus. E nós também somos todos convidados a isso, a ser filhos e filhas de Deus, a ser chamados assim. Que Deus assim nos abençoe.